Tem uma vontade irresistível de saborear a melhor informação? Dos artigos de opinião até ao acesso antecipado aos Podcast Plus e muitas mais vantagens em ser assinante Observador. Desfrute de tudo como se fosse a última dentada. Não fique de água na boca e aproveite a nossa campanha limitada aos primeiros 500 assinantes. Assine agora em observador.pt por apenas 95 cêntimos por semana. É o preço de um pastel de nata. Seja muito bem-vindo ao programa em que se fala melhor português. Eu espero que sim, eu quero acreditar que sim. Não fosse isto feito pelo Marco Neves. Eu tenho a certeza que sim, seja bem-vindo, Marco. Agora vou-te mandar um e-mail. Então, mas é melhor português ou mais bom português? Mas isso fica para ti. Não, Marco, vá, não comeces. Português suave na Rádio Observador e tambores. Era aquela altura que entravam os tambores. Estamos... Excelente efeito sonoro. Não, episódio 20. No episódio 20. Episódio 20. 2 décadas de episódios. Ou melhor. Bem, não, ainda falta um bocadinho para chegar lá. Ainda falta. Lá para 2030, 2044, vamos comemorar 2 décadas. 2 décadas do português suave. Mas pronto, então, olá. Vamos falar hoje mais uma vez de umas quantas palavras e de uns quantos mitos. Vamos a um resumo. Um pequeno resumo. É assim, hoje vamos falar de um novo presidente dos Estados Unidos, não dele em particular, mas do que é que aconteceu esta semana com ele, e vamos passear a um certo sítio do país que está... É o local mais próximo desse país que ganhou um novo presidente. Tem lá uma base. E tem lá uma base, exatamente. Esperemos que ele não se lembre de dizer que também quer aquelas ilhas. E pronto, é sobre isso que vamos falar hoje. Muito bem, então vamos seguir viagem, porque ainda temos muito para andar neste episódio e começamos então com a língua nas notícias. Língua nas notícias e Marco, vamos à palavra da semana. Qual é que escolheste? Bem, não sei se lembram, já passaram uns quantos dias, mas houve aquilo que os ingleses e os americanos, em particular os americanos, chamam inauguration de Donald Trump, que voltou a ser presidente dos Estados Unidos. E aqui a palavra, eu trago esta palavra aqui para o nosso programa, não por causa do tema em si, porque isso há outros programas aqui na rádio sobre política, mas porque muitas vezes nós traduzimos de forma um pouco apressada esta palavra por inauguração. E não sei o que é que vocês acham disso, mas não é a forma mais precisa. Correta. Exato. Não é, se nós formos ao dicionário, curiosamente, inauguração também aparece como algo que está a começar, seja o que for. Nós até poderíamos dizer que é a inauguração do mandato, e já vamos falar de mandato, mas... não é a forma mais correta. Não é a forma mais... É a mesma coisa de dizer, isto foi a inauguração do nosso namoro. Quer dizer, é só estranho. É possível, tecnicamente, mas é muito estranho. Pode levar logo a um término. Exatamente, pode levar logo a um término do namoro. Na dúvida. Exatamente. Mas pronto, o termo usado em Portugal para o início do mandato é tomada de posse. Portanto, tivemos uma tomada de posse que tem sempre aquele cerimonial muito famoso nos Estados Unidos. Com pompa e circunstância. Com a pompa e circunstância. Provavelmente é a tomada de posse republicana, curiosamente, mais próxima de uma monarquia, porque toda aquela pompa é muito diferente das outras repúblicas todas. Não há nenhuma coroa, claro, mas há ali todo. Mas é de facto uma tomada de posse e não uma inauguração. Há muitas outras palavras portuguesas que se veem assim infectadas pelo inglês, mas vamos deixar essas para outro episódio. Então, mas eu pego numa destas que falámos agora, que é Donald Trump tomou posse, como vimos agora, como Presidente dos Estados Unidos. De certa forma é o segundo mandato do republicano na Casa Branca. Mas há aqui uma dúvida que surge muitas vezes. Donald Trump vai começar o segundo mandato ou o segundo mandado? Pronto, estas duas palavras são muito próximas, porque... Só uma letra a separar. E não é só uma questão de ser só uma letra. O som que nós usamos para ler esta letra é mais próximo ainda, porque, por exemplo, podia ser mandacho. Portanto, inventar uma palavra. Aquelas duas palavras só variam, a única diferença entre as duas palavras é porque numa nós vibramos as cordas vocais naquele ponto, no D, e no T tudo o resto é igual, a língua está no mesmo sítio, os lábios estão no mesmo sítio, mas nós não vibramos as cordas vocais. É uma diferença mínima que leva a duas palavras diferentes, mas que também justifica porque às vezes é tão fácil nós confundirmos as duas palavras. Mandado é aquilo que, por exemplo, um juiz faz para que a polícia vá à casa de alguém e veja o que é que se passa por lá. Não é? Esperemos procura. Aliás, já houve mandados contra Donald Trump, que aliás teve está tudo relacionado. Está tudo relacionado. Mas o Donald Trump, neste caso, não teve nenhum mandado, mas iniciou um mandato, que é quando alguém tem
tecnicamente é quando alguém tem alguma tarefa que lhe foi incumbida. Por exemplo, eu posso fazer uma procuração e dar um mandato a alguém para fazer alguma coisa em meu nome, e neste caso são os eleitores que deram um mandato ao novo Presidente para fazer aquilo que eles querem. Daquelas palavras que, por mais que eu saiba que é mandato, eu vou sempre confirmar. Sim, mas eu posso porque lá está, o sentido é completamente diferente. Por mais estudo que a pessoa tenha da língua ou deixe de ter, estas dúvidas não desaparecem. Nós continuamos, às vezes, eu também às vezes digo, espera lá, qual é que é aquele que vou escrever? É mais até na escrita, porque na oralidade, lá está, nós muitas vezes estamos a falar de forma tão rápida que a diferença é minúscula. Mas na escrita nós temos mesmo de escolher aquela letra e por vezes temos dúvidas. E Marco, tens mais alguma coisa para esclarecer, não é? Pronto, fica então só aqui para terminar. Isto é uma dica de tradução. Inauguration é tomada de posse. Ok. E sabem de onde é que veio a palavra dica? Tu vais dizer. Eu agora, a única dica que eu me estou a lembrar... Nunca respondes. Não respondas nada que tu impões um certo respeito e depois nós temos de medo de dizer baboseiras às vezes, não é? Não, todos nós dizemos. Vem do Brasil, curiosamente. A palavra dica é uma palavra que vem de indicação e foi criada pelos brasileiros, e nós também, às vezes, vamos lá roubar umas quantas palavras, como sabemos. Muito bem, nós somos assim. Já vamos então seguir para mais uma rubrica e vamos até ao Mapa da Língua, mais uma vez especial. E Marco, depois de Madeira, Algarve, onde é que vamos desta vez? Não ao Alentejo, isso que eu batia. Porque se fosse pelo mapa. Sim. Nós começámos nas ilhas, no arquipélago da Madeira, por isso acho que é ligeiro desvio devido a... Sim, depois fomos ali, o João com uma sugestão do João. Não foi preciso muito também, vocês... Fim de semana no Algarve, não é? E agora vamos voltar às ilhas, mas neste caso por umas ilhas, como dissemos ainda há pouco, mais próximas do... Desculpem. Nós dissemos... Então, vamos começar de novo. Começamos o mapa da língua do início, melhor. E Marco, depois de Madeira e Algarve, onde é que vamos desta vez? Não é? Nós fizemos aqui um pequeno desvio porque nós começámos nas ilhas e teria sido justo irmos depois da Açores, Madeira mas ir aos a culpa é do João. O João fez-nos... Também, vamos ser sinceros, não foi preciso muito para vos convencer. Vocês deram carta branca. Sim, mas em geral gostamos. Prometeste uma viagem ao Algarve. Quem é que diz que não é isso? Sim, ainda por cima com o frio que está. Nós fomos corrompidos pelo João. Nós disse que iríamos ao Algarve. Então, pronto, mas agora estamos nos Açores. Estamos nos Açores e eu pedi expressões aos seguidores no Instagram, expressões açorianas, e recebi muitas, mais até do que eu estava à espera. Não sabia que tinha tantos seguidores nos Açores e fiquei contente, mas aqui eu vou ter de escolher e vou dizer só algumas e vou-vos perguntar se adivinham. Alguém é uma pessoa que é discreta. Um discreto, és muito discreto. Então, uma pessoa que é discreta. Não, tem outro significado. Tem outro significado que não é discreto no sentido literal de discreto. Uma pessoa que é esperta. Estás muito discreto, tu hoje. Digo eu. Esta é, já agora aproveito para interromper aqui a nossa viagem aos Açores e vamos voltar à Madeira para dizer que eu recebi uma mensagem de uma madeirense, uma ouvinte madeirense, dizeram que quando nós dissemos há 2 episódios, ou 3, já não há 3 episódios, que caçoar é uma palavra que quer dizer brincar, ela disse: olha, mas atenção, não é bem brincar no sentido em que um miúdo está a brincar, mas sim brincar com a pessoa, ou seja, está a gozar com a outra pessoa. Ok. E nem vamos agora falar do que é que os brasileiros acham que essa palavra quer dizer, mas isso fica para outra. Pronto, foi só esta pequena nota, voltamos aos Açores. Alguém é discreto e alguém que é esperto. Agora, não estou aqui para te sofrer. Esta é mais fácil. Para te sofrer. Não quer sofrer. Não estou aqui para te aturar. Exato, não me faças sofrer. Cala-te. Nisca. Não é nada para com comer. Um sotaque muito diferente daquilo que nós estamos a usar aqui. Não é nada para comer. Nisca quer dizer pequeno. Ok, então pode ser não tem nada a ver. João Costa Silva, foste de nisca de patanisca. Sim, podia ser. Patanisca pode ser qualquer coisinha pequena, se calhar vem daí. Estás sempre com o caniço na água. Caniço na água, ou seja, estás sempre ali à espera que aconteça qualquer coisa, à espera da oportunidade. Chega alguma coisa. O que me disseram foi que isto quer dizer que estás sempre à espera da oportunidade. E depois aqui que os miúdos vão gostar, blica, quer dizer pilinha. Sim. Posso dizer já? Essa sabíamos, sim. Blica. Eu não sabia, confesso. Sim. Mas vocês também usavam? Não, eu acho que foi quando vi Rabo de Peixe. Rabo de Peixe. Pois, exatamente. Há algumas pequenas referências e acho que foi Rabo de Peixe foi um grande curso de espalhou açoriano. Espalhou açoriano pelo mundo. Nisca de gente, como já disse há pouco, nisca é pequeno, portanto aqui é uma pessoa pequena. E uma última que não é muito difícil de adivinhar, que são os pregos da roupa. Não sei se... Pregos da roupa? Sim.
com que objeto é que Os nós pregos de pregamos a roupa? São o quê? São botões? Não. Mas que é estender roupa? Estendemos a roupa usando pregos da roupa. Molas. As molas da Ok. roupa. Pronto. E Pregos foi da isto. roupa. Já agora, e nós já antes de começarmos aqui o programa, quando estávamos a conversar, falámos disto. Muitas vezes as pessoas, como é que eu ia dizer, dizem isto é um jornalismo dos Açores e quase que dá a ideia que em todas as ilhas, em todas as zonas dos Açores se diz estas palavras. Eu não sei, não faço ideia, não fui ver cada uma delas, mas em todos os regionalismos, sejam ilhas ou não, são muito mais difíceis de definir do que nós pensamos. Muitas vezes uma terra, podemos ter uma expressão que é usada numa terra do Algarve, vamos voltar ao Algarve, não quer dizer que na terra ao lado seja usada, ou até que seja usada por todas as pessoas. Portanto, os regionalismos são uma questão muito mais complexa do que por vezes nós pensamos e muito interessante e que é estudada. Muitas vezes os linguistas andam a estudar os regionalismos e chegam sempre a conclusões curiosas como isto que todos nós pensávamos que era Algarvio, se calhar é Algarvio, mas também é Algarviano. Sim. Estende-se a outros sítios. Mas só para facilitar, porque nós não temos aqui equipas de investigação que possam ver todas estas palavras, a verdade é que todas estas expressões não deixam de ser também expressões da nossa língua e é também por isso que estamos aqui a falar delas. Exatamente, fazem parte de nós, não é? Exatamente, muito bem. Viagem terminada nos Açores, vamos falar de mitos ou dúvidas e vamos seguir então para os mitos da língua. E Marco, vamos então olhar para o mito desta semana no episódio 20 do Português Suave. E, neste caso, eu falo de um mito que já é uma repetição, mas eu vou explicar por que razão é que nós já falámos disto há muitos episódios. E eu estou a voltar a ele porque, entretanto, estes mitos são, como é que eu ia dizer... Isto é um mito muito recente, foi criado, eu até sei mais ou menos a época em que foi criado, já vou explicar. Mas ele tem muita força, porque é uma história interessante e por isso tem tanta força, por vezes volta. E ainda há poucas semanas eu vi este mito a correr as redes sociais como fogo e muitas pessoas mesmo a acreditar que isto é verdade e gostava aqui de esclarecer que não é, que tem que ver com uma palavra inglesa que nós estamos no português suave, por que razão é que eu estou a falar do inglês? Porque o mito é que esta palavra inglesa vem do português. E há muitas palavras inglesas que vêm do português, mas esta não é uma delas. E se alguém já ouviu isto antes aqui, peço desculpa, mas às vezes também é preciso batalhar um bocadinho para acabar com estas ideias. E a ideia é que a palavra tea, ou seja, chá, vem do português. Vocês já ouviram isso alguma vez? Não. Ainda bem. Já ouvi uma história que parece-me que é a que estavas a relatar agora, que o tea de chá, a forma como era escrita chá, era chá, ou seja, T-C-H-A, o chá. E depois, para abreviar, o chá ficava só o T e ti. Essa versão nunca tinha ouvido, confesso, mas há várias versões. Também há quem diga que vinha porque o símbolo chinês que representa chá tem lá uma pequena parte que parece um T. Portanto, também há a ideia que vem daí, também não é. Portanto, há muitas ideias à volta disto. Muito complexo isto. É muito complexo. Uma palavra tão pequenina que dá tanto trabalho. A ideia é, a versão que eu vejo mais frequentemente é Dona Catarina de Bragança levou o chá para a Inglaterra, os barcos iam com TEA, transporte de ervas aromáticas, e os ingleses olharam para aquilo e disseram isto é tea, e pronto, e vamos por aí. Olha, não foi isso que aconteceu, e portanto eu vou repetir de novo porque a razão é que nós temos a certeza que isso não aconteceu. Primeiro, a origem da palavra é muito conhecida. A palavra tea do inglês vem do neerlandês, vem de T-H-E-E. Esta palavra vem de uma palavra chinesa que era algo como té, uma palavra chinesa não propriamente de toda a China, mas de uma língua particular da China, que é a língua Min, falada no porto de Xiamen, e tudo isto está relativamente bem documentado. Mas mais ainda do que a própria origem ser conhecida, os ingleses primeiro começaram por usar a nossa palavra, chá, foram buscar ao português, e chá também vem da China, mas por outro caminho. Depois é que desistiram da nossa palavra e passaram para o tipo, portanto, eles já conheciam o chá, não era? Desistiram porque os holandeses é que lhe passaram a vender o chá, e não só isso, eles começaram por escrever tea como T-A-Y, nem sequer fazia questão. Thai, exatamente, eles liam tea, mas pronto, era assim que escreviam. E mais ainda, a própria expressão transporte de ervas aromáticas em português só apareceu há muito pouco tempo. Ervas aromáticas é do século XIX. Isto é falso. E eu gosto de repetir esta correção porque é daquelas histórias que as pessoas dizem mas é interessante. Mas perceber que há duas palavras na Europa
porque o castelhano também tem té e as outras línguas, duas palavras da Europa que são diferentes porque os europeus iam buscar chá a sítios diferentes da China, para mim também é interessante. De estar a inventar aqui uma história parece-me ser desnecessário. E vou-vos só aqui revelar que eu desconfio que a culpa disto tudo é de um guia turístico lisboeta. Não sei quem, mas depois de muito escavar, digamos, a referência mais antiga, eu não quero acusar os guias turísticos de nada, atenção, não é essa a questão, mas tudo indica que houve aqui como é que eu dizer, às vezes alguns guias turísticos que algum aproveitamento, estão cansados e têm de inventar alguma coisa, algum deve ter feito isto, porque a primeira vez que esta história aparece no registro, digamos, escrito da nossa língua, foi por volta de 2007, portanto há relativamente poucos anos, em que há um italiano que conta no seu blog, em italiano, que foi a Lisboa e ouviu um guia turístico a contar esta história. Antes disso não havia qualquer registro que eu tenho encontrado. Se alguém, já sabem o e-mail, podem enviar. Já vamos dizer daqui a pouco. Portanto, foi a primeira vez que eu ouvi esta referência. Depois a história espalhou-se, a partir daí começou-se a ouvir em muitos sítios, chegou a meios de comunicação social e hoje é muito comum. E pronto, foi aqui uma pequena repetição, mas às vezes temos de martelar. Ninguém pode pôr em causa aqui a dedicação do Marco. Foi ver blogs em italiano à procura da origem da palavra. Não tinha pensado, mas agora isso foi também porque eu há uns tempos escrevi um livro sobre estes mitos que passa publicidade, eu queria, já não quero. Comprem. Está disponível nos sítios habituais. E nesse livro eu tive de escrever um capítulo sobre isto e acabei por ter de investigar um bocadinho mais a fundo. Mas mesmo assim eu desconfio que se calhar alguém vai conseguir encontrar uma versão um bocadinho mais antiga, mas estamos a falar de 2007, não estamos a falar do século XVI. Sabes uma coisa, Marco? Espero que na próxima semana não tenhamos aqui nenhum guia turístico à porta a pedir justificações. Mas eu gosto muito dos guias turísticos. Só que também sei, como em todas as profissões, há pessoas que estão... Se o guia turístico vier aqui à porta para entregar dúvidas ao Marco, que já tudo sabem, bem. qualquer Sim, dúvida que tenham, enviem para o Marco Neves. É uma profissão interessante, mas também muito difícil. Eu percebo que às vezes algum mais cansado, que tenha, enfim, inventou ali uma história engraçada, claro, só que se calhar ele nem imaginava o que ia acontecer com aquela história. Disto, porque esta história chegou a aparecer na BBC, a própria BBC chegou a falar, dizem que é uma lenda, atenção. Claro. Mas, portanto, a história chegou muito longe, mas é falsa. Quem conta como é que é? Quem conta um conto acrescenta um ponto. Exatamente, isso mesmo. Obrigado, Zé. Fechamos assim o nosso português suave. Vamos prometer que para a semana temos um episódio de dúvidas, pode ser? Vamos fazer essa promessa. Vamos conseguir. Estás disposto, Marcos? Okay. Vamos a isso. Então fica aqui prometido. Então, já sabe o que é que tem de fazer. Enviar as suas dúvidas para portuguessuave@observador.pt, sem o acento circunflexo e com os 2 S, tanto português como suave. E pode também chatear o Marco pelas redes sociais, Instagram e TikTok, porque ele é especialista e está sempre por lá muito ativo. Nós ficamos por aqui e estamos de regresso para a semana com um programa de dúvidas. É isso. Até para a semana.